Você precisa ser a terapeuta responsável pela sua transformação. Eu vejo muitas meninas que às vezes começam a fazer a sua formação, começam os seus estudos e com cerca de uma semana, 15 dias, um mês, dizem que não têm segurança e simplesmente não praticam e reclamam. Às vezes não praticam nem com elas mesmas. Eu conheço mulheres que já estudaram tarô por anos a fio e que não foram incentivadas a praticar com elas mesmas. Então preste atenção. Existe algo que é o mistério, inclusive, das tarólogas e das terapeutas, que é aplicar a terapia nas outras pessoas, fazer com que as outras pessoas melhorem, fazer com que as outras pessoas se curem, fazer com que as outras pessoas tenham resultado, mas elas mesmas ficam um saco vazio. Essa é uma síndrome da sombra, inclusive, do arcano da Imperatriz. A síndrome da sombra do arcano da Imperatriz é justamente aquela em que nós entregamos tudo e não nos sobra nada. Mas não é no sentido de você doar o seu servir, pelo contrário. É simplesmente porque você aplica em todas as pessoas, mas em você mesma você não aplica. Você não é a sua própria transformação. Então, uma coisa, meninas, o primeiro pilar para que a gente possa destravar o nosso financeiro. Comece a promover a transformação energética que você precisa. Se você quer muito ganhar dinheiro, se você quer muito prosperar na sua profissão, e não tem nada de errado com isso, quanto mais mulheres ricas, prósperas, bem de vida, tranquilas e bem relacionadas com dinheiro, melhor. Por quê? Porque a gente vê, inclusive, mais possibilidades crescendo e mais liberdade feminina crescendo também. A gente precisa entender que ter dinheiro é sermos livres. Coloca isso aí no seu HD. Ter dinheiro é ser livre. Sermos donas do nosso dinheiro é termos liberdade. E para isso, não tem preço. Não tem preço. Lute até a última gota para que você seja a dona do seu dinheiro. Porque quando nós colocamos esse potencial na nossa vida, a gente consegue, através do tarô frequencial, transformar a nossa própria vida, porque a gente desbloqueia o nosso potencial máximo. É isso que eu ensino para vocês. Transformar a própria vida, desbloqueando o seu potencial máximo, através do tarô frequencial. Porque antes de você pensar em ganhar dinheiro, você precisa adequar a sua frequência. Para quê? Para que você vibre na prosperidade. Para que você vibre na abundância. Desbloqueando o seu potencial máximo, as suas capacidades, as suas habilidades, o seu valor. O que é desbloquear o nosso potencial máximo através do tarô frequencial? É aprender a vender sem vergonha. É a gente colocar valor naquilo que a gente faz, sem achar nada demais. É a gente conseguir viver do nosso propósito. É sobrar dinheiro no final do mês. É aprender a dizer não. Porque muitas das vezes a gente diz não para a gente e sim para os outros. E quando isso nos violenta, é diferente de servir. É diferente de entregar o nosso propósito. O seu propósito não pode te violentar. Não pode violentar os seus valores, as suas necessidades. Não pode passar por cima de você como um trator, como um rolo compressor. Se isso acontece, você está passando por cima do presente mais maravilhoso que o universo cósmico lhe deu, que é a sua vida em potencial. Quando a gente aprende a nos transformar, desbloqueando o nosso potencial máximo, a gente aprende a vender, aprende a se valorizar, aprende a viver do nosso propósito, aprende a dizer não, aprende a gerenciar o nosso dinheiro, qualificando o que é importante e o que não é importante, parando de investir em blusinha e começando a investir em algo que vai engrandecer a nossa transformação e seja um ponto de conhecimento, porque conhecimento, por exemplo, não tem preço, e às vezes o nosso conhecimento tem um preço sim para ele ser iniciado, mas não tem fim, ele pode ser expandido. Para você fazer uma viagem, você tem que pagar. Para você crescer intelectualmente, por exemplo, através de um livro, você tem que pagar. É como se fosse uma escada natural. O desbloqueio do nosso potencial máximo e a gente conseguir se enxergar também através de todo o nosso potencial, nossas habilidades, nossos talentos, nossos dons, nossas energias,
nosso poder intelectual, as nossas emoções, o nosso corpo, autoestima, autoamor, tudo, absolutamente tudo. Então é muito importante que vocês, antes de pensarem em ganhar dinheiro, antes de pensarem em prosperar, antes de pensarem em equalizar as suas finanças, vocês aprendam, como tarólogas frequenciais, a transformar a própria vida. Esse é o ponto número 1. Antes de tentar transformar a vida de outras pessoas, especialmente quando se trata de trabalhar com energia. Eu já vi muitas mulheres desequilibradas energeticamente, tentando prosperar e não conseguindo. Quando eu ia abrir a sessão de tarô frequencial para essas mulheres, eu vi ali, ó, que tudo estava vibrando na sombra, que a escala vibracional dessas mulheres estava abaixo da coragem. Quando nós estamos com a nossa escala abaixo da coragem, e não tem nada de errado com isso, não estou falando sobre errado e certo, eu estou falando sobre ter consciência disso. Eu vibro numa escala mais baixa, todo mundo vibra numa escala mais baixa. Você pode passar por problemas na sua vida, toda interação energética que você vive no mundo faz com que isso te afete. Mas se você passa por cima disso como um rolo compressor, sem transformar a própria vida, para tentar transformar a vida de outras pessoas, não surte o efeito desejado. E quando a gente não faz com que surta o efeito desejado, naturalmente a cliente não volta. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que a nossa vida transformada, ela cria um potencial de crescimento para transformar a vida das outras pessoas. A gente começa a adquirir mais compreensão sobre nós mesmas, sobre as nossas questões emocionais, sobre as nossas questões mentais. A gente passa a ter consciência do nosso potencial energético e até mesmo dos traumas ancestrais que a gente já viveu. Essa compreensão, ela vai permitindo que a gente se torne cada vez mais capaz de ajudar outras pessoas de forma eficaz e ao mesmo tempo compassiva. O que significa ser eficaz e compassiva? É que a gente consegue trazer resultado compreendendo e tendo compaixão pela questão do outro. A gente acolhe e a gente é firme. A gente une as duas coisas. Algo que muitas das vezes, nos atendimentos de terapia holística, as pessoas têm dificuldade. Ou elas são muito fora do pé no chão, ou elas às vezes se firmam tanto no dinheiro que não conseguem entregar um trabalho coerente, porque estão ali apenas no vislumbre do dinheiro. Além disso, tem uma outra questão. Trabalhar com energia requer, gente, um alto nível de consciência e habilidade. Então, quando uma pessoa está lidando com a energia de outra pessoa, é primordial que ela tenha um bom entendimento, preste muita atenção, sobre as suas próprias energias, sobre como ela está se sentindo naquele momento. Para quê? Para que as suas emoções e os seus pensamentos não acabem projetando as suas próprias questões na questão da outra pessoa. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, cuidado. Nós precisamos, em primeiro lugar, cuidar da gente. Quanto mais nós cuidamos da gente, melhores nós nos tornamos para entregar isso para o mundo. Uma pessoa que transforma a própria vida, ela se torna inclusive um modelo inspirador na vida das outras pessoas ao seu redor. Então, todas as vezes que você pensa sobre esse nível que você tem para ultrapassar, eu quero que você firme na sua cabeça que você vai se tornar uma grande inspiração para as outras pessoas. Porque você vai ter promovido essa própria transformação na sua vida. E não somente através das suas consulentes, mas principalmente através de todas as pessoas ao seu redor. É através dessa transformação pessoal que a gente pode inspirar as mudanças na vida das outras pessoas. A gente já conversou sobre isso aqui, mas energia chega antes. A energia chega antes, independente de você estar fazendo o seu atendimento tete a tete com a pessoa ali, frente a frente, presencialmente, a energia chega antes. Mesmo assim, ó, distantes umas das outras. Ela vai te enxergar como um exemplo vivo de alguém segura e que não está projetando as próprias questões na vida dela. Ela vai enxergar em você o exemplo vivo do que é possível alcançar. Fiquem com essa frase aí para vocês não esquecerem. Quando nós nos transformamos, a gente se torna um modelo inspirador vivo do que é possível alcançar. Muitas de vocês talvez vejam isso, por exemplo, quando vocês me veem.
As meninas que conhecem toda a minha história, nós nos tornamos um modelo, um exemplo vivo, inspirador do que se pode alcançar. Mas se você não faz esse trabalho pessoal, se você fica o dia inteiro, ó, rolando tela do celular, se você não faz os seus protocolos, se você não age com base no tarô frequencial, você não consegue transformar, equilibrar, energizar, sintonizar, alinhar e harmonizar a sua própria energia. Então grava isso. Você sendo transformada se torna o exemplo vivo a ser alcançado. E naturalmente você conecta através da sua energia, porque o seu carisma, a sua entrega chegará com muito mais potência.